Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vamos conversar um pouco sobre os fundamentos da análise técnica. Então, antes de começar o vídeo, só esclarecer algumas coisas. A análise técnica, ela é infindável, ela é muito complexa, muito vasta. São ali centenas, sei lá, milhares de indicadores que você consegue utilizar para analisar ali as variáveis de preço. Então eu vou meter apenas alguns principais que acredito eu que sejam os básicos para que o investidor consiga pelo menos ter uma ideia de como que está a situação do preço, tá? Não sou um profundo entendedor de análise técnica, mas pelo menos o básico que eu consegui para vocês também. Então, o que é análise técnica? Enquanto na análise fundamentalista nós vemos ali os dados internos da empresa, os dados das atividades dela, dos resultados dela, o que ela está gerando de valor. Na análise técnica, nós nos atemos mais à análise dos preços, tá? A variação dos preços no mercado. Então, dizemos que é uma análise mais extrínseca. Então, é a percepção do mercado acerca de um ativo. E os preços, eles refletem informação. Isso aí o próprio economista o Hayek, que ganhou o prêmio Nobel em 74, se não me engano, ele comentava sobre isso, né? Que o preço ele reflete todas as preferências dos consumidores em relação àquilo, né? Então, no caso também dos investidores e principalmente sentimentos do mercado. Eu vou fazer um novo vídeo mais adiante sobre psicologia dos investidores, né? Psicologia de mercado. Então, eu acredito que nesse vídeo, principalmente porque é sobre percepções que nós estamos falando sobre o ativo. Então, por que a gente utiliza análise técnica? Primeiro ponto é tentar identificar tendências, né? A premissa da análise técnica é que alguns dados passados eles podem se repetir no futuro através dos seus parâmetros e padrões. Então, os estudiosos da análise técnica querem que com essas tendências nós conseguimos tomar as melhores decisões. Para aquele pessoal que costuma fazer trading de curto prazo, também é bem relevante, porque com base nisso, com base nas técnicas que eles conseguem aplicar, eles vão gerenciar ali sua atividade. E ela também complementa a análise fundamentalista. Então, com uma boa análise fundamentalista, né, que eu acho que é a principal, com uma boa análise técnica, nós conseguimos tomar ainda melhores decisões. Então, vou começar a definir alguns termos, tá? Os candles. Se você candle do inglês, ele significa vela. Então, quando nós olhamos um gráfico e vemos ali aqueles indicadores, né, esses símbolos ali vermelhos e verdes, basicamente, quando está em verde, o período daquela vela pode ser de um dia, pode ser de um mês, pode ser de um segundo. Se ele terminar verde, quer dizer que no final daquele período terminou em alta, ok? Em relação ao candle anterior. Comprido, quanto maior ele, maior foi o ganho em termos de preço, tá? E em contrapartida, o vermelho ele já indica um movimento de queda, que começou alto e terminou baixo. Suporte e resistência. Nós vemos nos gráficos, até esse gráfico que eu coloquei de exemplo aqui, que a IA gerou como exemplo, nós vemos que os preços eles vão subindo, mas eles vão descendo e seguindo um certo padrão, que tem algumas linhas de preço na qual eles ficam mais tempo. Então, seja ali uma linha que ele encontra uma dificuldade para subir, a mais, que é a resistência, ou seja, a linha de suporte, que é aquela linha na qual o ativo ele não costuma descer muito, tá? Então, essas linhas que costumam beirar essas áreas costumam ser chamadas de suporte e resistência. E elas ajudam a dar uma memória do mercado em relação a isso. Por exemplo, se eu estou analisando o preço do Bitcoin, eu vejo que ele tem um suporte na 20 mil. Se de repente ele for a 130, quer dizer que ele passou essa resistência. Mesma coisa do suporte. Se ele tem um suporte ali de 110 mil, se ele passar, quer dizer que ele caiu em relação ao suporte. Ok? E aí ele vai buscar o outro suporte ou a outra resistência. As médias móveis também nos ajudam a analisar as tendências, tá? Então, vemos ali algumas linhas coloridas, né? No caso, uma amarela e outra azul ali, que elas normalmente costumam acompanhar o preço. E o que elas representam? Então, é o valor médio, ali conforme os períodos, né? Então, as médias de curto prazo, ou médias curtas, nós vamos entre 5 até
20 e poucos períodos, mais ou menos, tá? Alguns fazem mais, outros menos, não tem uma regra aqui absoluta. Temos a média intermediária, que já começa a pegar mais períodos, ali entre 50 e 100 períodos. Quando essas médias costumam se intercalar, elas costumam se cruzar, quer dizer ali que vai ter, porque é bem possível ter uma mudança, tá? Mas não é a realidade. A questão é que são tantas pessoas olhando esses indicadores e confiando neles que às vezes podem acabar influenciando de fato o mercado. Já os volumes, então quando nós vemos o gráfico, né, normalmente tem aquelas barrinhas bem abaixo do gráfico que são barras verticais. Quanto maiores essas barras, maior o volume, seja de compra ou seja de venda. Isso é importante porque normalmente as grandes, seja por crise ou seja de explosão de preço para cima, normalmente estão relacionadas a um volume alto ou volume baixo, tá? Perdão, normalmente é um volume alto. Já o volume baixo, quando ele costuma estar em volume baixo, temos pouca tendência ali de ter uma mudança brusca no mercado. Então também é um indicador que, comparado com os outros, pode nos dar alguns indicadores, tá? E as bandas de Bollinger Gráfico, elas nos ajudam a ver um pouco a volatilidade dos preços, tá? Então, calculado ali com a média móvel mais desvio padrão. As bandas mais abertas indicam maior volatilidade, então quanto maior a volatilidade, maior a incerteza. E bandas mais fechadas indicam um pouco mais de consolidação dos preços. Isso também pode variar ali se o investidor está pensando em comprar ou vender um determinado ativo, tá? E Fibonacci, ele foi um matemático no passado e ele desenvolveu ali a sua teoria que originou a proporção áurea. E basicamente, né, esse é um indicador que quando nós colocamos os gráficos, ele nos ajuda a ficar possíveis regiões de suporte e de resistência. E como eu falei, né, são tantas pessoas utilizando que às vezes acaba até funcionando mesmo, tá? Tem ali os percentuais que ele encontrou ali na sua teoria da proporção. Não vou ficar batendo aqui porque também não é para esmiuçar o conceito, mas só para entender, né, que se você pegar e puxar essa retração no gráfico, ela também pode te dar alguns indicadores, se você tiver em dúvida, por exemplo, do suporte e da resistência. E quais são as vantagens da análise técnica? Bom, você primeiro consegue ter uma visualização bem simples dos gráficos, né? Você consegue alguns padrões que podem subsidiar as suas decisões, né? E você entendendo também como que o mercado ele olha no geral a análise técnica, você também pode imaginar como que pode se comportar conforme as variações. E além disso, ele te ajuda também a ter um sentimento em tempo real, porque o gráfico está funcionando ali a todo vapor, né, a todo momento. Logo, você consegue de fato acompanhando ali em tempo real como é que está a percepção do mercado acerca de determinado ativo. Bom, mas quais são algumas limitações? A primeira delas, que eu acho a principal, é que ela ignora os fundamentos, tá? Vocês vão ver que essa apresentação não é nem tão comprida igual aquela que eu fiz da análise fundamentalista. Porque assim, o preço é importante? É importante, você consegue ter uma ideia, mas acho que isso aí é muito mais em relação ao quando comprar ou a quantidade que tiver comprado do que o que comprar. Acho que o que comprar é mais relevante do que o quando e o quanto, tá? Então, a análise técnica, ela não considera a saúde financeira real da empresa, não está olhando para a atividade dela ou não, é mais percepção subjetiva do mercado, tá? E isso pode, inclusive, estar errado. Eu vou mostrar mais adiante em outra apresentação que pode estar havendo um efeito manada ali, que está todo mundo no hype, todo mundo querendo ativo, todo mundo com medo infundado. Isso pode refletir sinais falsos em relação à realidade, tá? E se a pessoa ela é muito escrava da análise técnica, ela pode ficar vidrada naquilo e não ter uma gestão de risco boa. Ela pode se empolgar muito, começar a ter um excesso de confiança também e começar até a tomar decisões ali de maior especulação do que pensar em comprar ativos sólidos aí, tá? Então, pessoal, encerrando aqui, só retomando alguns conceitos principais, pelo menos o básico, né? Candles, regiões que o preço costuma ter uma certa dificuldade para ultrapassar. Candles são as velas, né, que indicam ali o quanto que o preço variou no período, para mais ou para menos. As médias móveis pode ser de curto, médio e longo prazo, e o volume indica a força dos movimentos, seja de preço para cima ou para baixo, tá? Então, uma apresentação bem simplificada, só mostrar alguns fundamentos. A ideia aqui não é esmiuçar tanto, mas em próximos vídeos, quando eu falar mais de economia, de ciclos econômicos, prometo que vou
pegar um pouco mais a fundo, tá bom? Então, muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.